Os reflexos sociais e econômicos da pandemia do novo coronavírus afetaram patrões e funcionários, profissionais liberais e autônomos. Uma crise que provavelmente trará mudanças profundas nas relações de trabalho. Dados divulgados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia no fim de abril mostraram que entre os dias 1º e 23, mais de 3,5 milhões de trabalhadores formais tiveram seus contratos alterados. A maioria dos acordos, tanto individuais quanto coletivos, resultou na suspensão do vínculo empregatício. A segunda onda já chegou. Desemprego em massa. Quando começou essa crise, nós já tínhamos 12 milhões de desempregados. Quantos mais vamos ter com os reflexos na economia da crise sanitária? Por sua vez, outros trabalhadores vêm tentando se adaptar às transformações abruptas na rotina de trabalho. Realidades que alguns imaginavam estarem reservadas para algum momento no futuro se tornaram parte do cotidiano da noite para o dia. Poucas expressões acabaram ganhando tanta importância no vocabulário de todos nós quanto essa aqui, home office. Escritório em casa, na tradução livre do inglês para o português. É sobre essas mudanças no mercado de trabalho que nós vamos falar neste 1º de maio aqui no Entenda, o podcast da Revista Adventista. Eu sou Márcio Tonetti e te convido a acompanhar este bate-papo. No episódio de hoje, eu conversei com quem teve que se reinventar na profissão, com um consultor que tem dado suporte a profissionais e empresas nesse processo de adaptação ao home office. E ainda com uma pesquisadora da USP que analisou os reflexos da pandemia e algumas transformações que devem ocorrer daqui para frente. Mas antes, você ouve a Bianca Oliveira, uma jornalista com 10 anos de experiência profissional que mora há 8 meses em Chester, no interior da Inglaterra, e mantém um site e um podcast sobre produtividade e desenvolvimento humano. Ela assina uma reportagem de 4 páginas na Revista Adventista de maio, na qual fala sobre o futuro do trabalho e como a pandemia do novo coronavírus acelerou algumas tendências que já vinham sendo observadas para essa área. A Bianca enumerou algumas mudanças importantes no mercado de trabalho, como a migração de funcionários para o home office e de profissionais para o trabalho remoto. A matéria também trata do impacto de novas tecnologias, como a inteligência artificial, na extinção de postos de trabalho. Vamos ouvir então a Bianca comentando quais foram os principais especialistas que ela trouxe para discutir esse tema. Teve uma entrevista do Domenico De Masi, o sociólogo italiano. Ele apresentou um dado que eu achei muito incrível. Ele disse que no dia 1º de janeiro desse ano, de 2020, na Itália, existiam 570 mil trabalhadores trabalhando em home office. Mas esse número é muito pequeno frente aos 14 milhões de trabalhadores italianos que poderiam trabalhar de casa, mas apenas 570 mil, segundo ele, segundo as suas análises e pesquisas, apenas 570 mil estavam trabalhando home office. Isso no dia 1º de janeiro de 2020, ou seja, antes da pandemia. Após a pandemia, esse número subiu para 11 milhões. Ou seja, existiam 14 milhões, desses 14 milhões, 570 mil estavam trabalhando antes da pandemia. Após a pandemia, de 570 mil subiu para 11 milhões o número de trabalhadores italianos trabalhando home office, trabalhando em casa, trabalhando remotamente. Ou seja, se o trabalho remoto já fosse uma tendência, talvez os impactos das empresas seriam, bem menores, no sentido de organização, de última hora, tudo ficou muito atropelado, tudo ficou mais complicado, as pessoas também não sabiam se comportar no trabalho home office, no trabalho remoto, Enfim, até o consumo de informações na internet por como trabalhar remotamente subiu, de uma maneira estrondosa. Por quê? Porque as pessoas não sabem trabalhar remotamente, não sabem gerenciar as suas atividades dentro de uma suposta liberdade, Nuno Rebelo dos Santos também, um professor PhD da Universidade de Évora, também em Portugal. Entrevistei ele e ele é um psicólogo organizacional, E ele também frisou muito isso, das soft skills. A gente realmente
vai ter que ter... A gente tem que trabalhar propósito, a gente tem que ter clareza do que a gente gosta, para onde a gente está indo e como é que a gente pode se comportar frente a todas essas mudanças no mercado de trabalho. E flexibilidade, criatividade, empatia... Criatividade no sentido de resolução de problemas, né? E criatividade nada mais é do que saber resolver problemas, a gente vai ter que entender isso. E tem uma citação que até coloquei na matéria, né? Ele falou que cada vez que a gente luta, né, o trabalhador, mesmo que inconscientemente ele luta contra as máquinas, ele perde. Mas quando ele humaniza o seu trabalho, ele ganha, porque a máquina nunca vai chegar a essa altura do ser humano. A jornalista ainda contou pra gente que, mesmo antes de sair do Brasil, ela já trabalhava remotamente. Portanto, estava bastante familiarizada com ferramentas online de organização de tarefas e projetos, como os mapas mentais. Mas a Bianca disse também que o maior impacto da pandemia sobre seu trabalho foi perder a mobilidade e não poder, por exemplo, escrever e produzir a partir de lanchonetes e espaços públicos. Morando na Europa há menos de um ano, ela diz que já enxerga ali certas mudanças num estágio bem mais avançado que no Brasil, como a flexibilização dos vínculos trabalhistas e a mobilidade de profissionais de um país para o outro. Conversei também com Carlos Eduardo Miglioli, mais conhecido como Cadu, um dentista de 49 anos que é um dos 4 sócios de uma escola de cursos técnicos de enfermagem e segurança do trabalho em São Roque, no interior de São Paulo. Os dias de trabalho dele em casa têm sido bem longos, porque está sob sua responsabilidade dar suporte nas aulas virtuais para os professores e os 300 alunos matriculados na sua escola. Bem, Cadu, seja bem-vindo. Você poderia contar para a gente como a pandemia impactou o seu trabalho aí da noite para o dia? O nosso cotidiano mudou totalmente, tá? Nossas aulas normalmente são aulas presenciais, o aluno vai até a escola e tivemos que de uma hora para outra passar a treinar os professores e até mesmo treinar o aluno para ter a aula virtual. É muito diferente. Principalmente quando você fala de enfermagem. Você pode pensar, nossa, mas como é que você está fazendo para ensinar o aluno a ter uma aula de enfermagem virtualmente? Lógico, as aulas que são, entre aspas, práticas, não estão sendo realizadas, tá? Então, apenas a parte teórica está sendo realizada. A parte prática vai ser feita depois, assim que as aulas voltarem. Então, temos disciplinas como psicologia, introdução, que são na área de farmacologia, que podem ser realizados virtualmente, tá? Depois nós vamos ter presencialmente o reforço de tudo isso. Essa matéria será totalmente repassada depois, antes de encaminhar esse aluno para a parte prática. Mas mudou totalmente como a gente vê a educação, principalmente na área profissional. Cadu, você contou pra gente que, por incrível que pareça, né, o maior desafio tem sido treinar professores e alunos a usar essas novas tecnologias aplicadas ao ensino. Apesar de muita gente hoje ter acesso a smartphones, internet e mídias sociais, quando se trata de usar esses recursos para aprendizagem, parece que várias pessoas ainda ficam perdidas, né? Além disso, você também comentou que alguns de seus professores e alunos, por exemplo, não têm notebooks e celulares mais modernos, capazes de oferecer qualidade tanto de áudio quanto de vídeo para essas aulas. Olhando para esse cenário, alguns especialistas especulam que o mundo pós-Covid-19 será diferente, né? Inclusive para a área de educação. Você concorda com isso? Eu concordo que o mundo pós-Covid-19 não vai ser o mesmo, tá? Em muitas áreas, e uma delas é a área da educação. Está se criando uma nova forma de aprender. Se ela é válida, a gente não sabe ainda. A gente só vai saber isso daqui a um tempo, porque o resultado disso é a longo prazo. Então a gente só vai conseguir ter noção disso daqui a um tempo. Mas também eu posso te dizer
que existem coisas que não podem mudar e que não vão mudar. Por exemplo, a parte prática. Você pega um curso de segurança do trabalho, quando você fala de prática com audiômetros, prática com equipamentos de medir temperatura, isso não vai mudar nunca. O aluno vai ter que ter isso. Quando você pega combate a incêndio, isso é parte prática, não tem como você mudar. Quando você pega um técnico de enfermagem, também tem uma área prática muito grande que não tem como ser mudado. Mas você pode mesclar as duas coisas. Eu acho que isso vai ser interessante porque nós temos hoje no mundo uma dificuldade de horário muito grande para tudo e para todos. Então você acaba tornando isso mais flexível. O aluno ele pode fazer essas aulas em outro horário que não seja aquele que está marcado lá, no caso presencialmente, né? Mas isso tudo vai demandar de um estudo, de uma autorização dos órgãos competentes. Nós, enquanto escola, não podemos simplesmente sair colocando isso como prática. Nós dependemos do Conselho Estadual de Educação, Diretoria de Ensino, do próprio MEC, de autorizações, para que a gente possa demonstrar que realmente isso pode ser feito. Se a rotina de todos no mercado de trabalho foi impactada de alguma maneira por causa do novo coronavírus, o dia a dia da igreja e de quem a lidera também passou, evidentemente, por adaptações. Quem me falou um pouco sobre isso foi o pastor Anderson Serri Novaes, que atualmente lidera 5 igrejas adventistas no Rio de Janeiro. Anderson, como que a quarentena mudou o seu trabalho e acabou forçando você a se adaptar no atendimento pastoral? Então, Tonete, no meu caso aqui, na minha experiência, a quarentena, de certa forma, ela foi até benéfica em alguns aspectos, porque ela me forçou a resgatar algo que eu queria resgatar há muito tempo e tinha dificuldades, que é o trabalho pastoral mais pessoal, próximo aos membros, sem ter que me preocupar tanto com calendários, com eventos, com datas, com programas e liturgia e todas essas coisas, questões mais administrativas. E hoje eu tenho que cuidar das pessoas. Hoje eu consigo estar perto das pessoas, eu tenho que fazer um trabalho mais pessoal e individual. E isso está sendo muito positivo para mim. Bacana, pastor. É bom a gente saber que você tem aproveitado, né, esse momento para ressignificar seu ministério. Agora, você me contou que basicamente hoje o seu trabalho se resume ao atendimento pessoal dos membros e ao incentivo para que eles testemunhem de maneira criativa a partir das necessidades que observam no seu entorno. Você acredita, Anderson, que esse é um período em que a igreja como um todo pode aprender lições importantes para levarmos conosco pós-pandemia? Tenho pensado realmente bastante sobre isso nesses últimos dias, porque acho que a igreja tem muito a aprender, muito a pensar e refletir nesse período. Nós temos muitas lições, muitas coisas interessantes estão acontecendo. E talvez a principal lição é que nós podemos ser uma igreja mais simples, uma igreja mais focada em elementos mais básicos e essenciais do Evangelho, como a comunhão com Jesus, como a pregação do Evangelho a partir dos relacionamentos. Os líderes, por exemplo, eles não estão mais preocupados em cumprir calendários, eles estão preocupados em cuidar das pessoas. A igreja como um todo está olhando mais para a comunidade ao seu redor e preocupada em suprir necessidades. Não está preocupada mais em mega eventos ou mega programações, que sempre fez parte da nossa rotina. Então acho que talvez seja essa a grande lição, um estilo de vida mais simples. E é curioso notar que nesse modelo diferente que nós estamos vivendo, eu não estou vendo apostasia, não estou vendo pessoas desanimadas. Ao contrário, estou vendo uma igreja animada, firme e fiel. Na sequência, entrevistei também alguém que tem trabalhado muito nesse período de quarentena. O estrategista comportamental e mestre em psicologia, Fernando Rochael, já realizava pela internet palestras motivacionais e treinamentos corporativos e individuais. Agora, a procura pelo seu trabalho tem aumentado muito. Rochael, você resume seu trabalho dizendo que ajuda as pessoas a fazer o que elas sabem que precisam fazer, mas não conseguem. Como você costuma dizer também, o que alguém é e como se enxerga determina como essa pessoa age e que resultados alcança. Por isso, em sua abordagem, você trabalha aí com questões como reconhecimento da própria identidade e reconstrução da força emocional.
Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre as principais dificuldades de adaptação que os profissionais têm enfrentado na quarentena? Bom, para eu responder isso para você, fica mais fácil se eu fizer uma aplicação prática disso. Imagina que uma pessoa trabalha no escritório e todos os dias ele acorda, vai para sua sala, senta-se na sua mesa e a sua mente já acostumou-se a essa rotina. E quando ele senta-se na sua mesa, aliás, quando ele entra pela porta do escritório, a sua mente já entende, vou trabalhar, estou trabalhando. Agora essa pessoa chega em casa e vai trabalhar na mesa da sala e tem criança correndo e tem a mulher ou o marido pedindo para ele fazer um favor, de ir no banco ou de ir comprar uma coisa ali na mercearia ou para lavar uma louça, ele vê a coisa suja, enfim. E aí a mente dele está falando, oi, o que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? Vamos entender assim, a sua mente não necessariamente ela é você. O seu pensamento não necessariamente é você. Então você está fazendo uma coisa e seu pensamento está brigando com você por causa daquela nova realidade que você está enfrentando. Então ele está dizendo, não, isso não é normal, isso não é comum. E para ele não está certo aquilo. Então começa você se sentir incomodado com isso. Então há muitas pessoas tristes, chateadas, e aí começam a entrar em conflito em casa, porque agora também os filhos começam a querer brincar e eles não estão acostumados a verem o pai ou a mãe em casa ali, então começam, às vezes o pai da pessoa também diz, puxa, ele não está acostumado com o filho ali, começa a pedir favor para o filho e não entende que ele está trabalhando efetivamente, e aí começam os conflitos também. Então internamente a mente acha que aquilo está estranho e começa a gerar conflito interno, e externamente as pessoas também geram conflitos de relacionamento a partir disso. Então a pessoa não consegue se desenvolver completamente e não consegue entregar o melhor de si, e aí começa a ficar pior a situação, porque não começa a ficar improdutivo e mais nervoso, e isso aí vira uma bola de neve, né, que vai crescendo nesse sentido e nessa direção. Professor, aqui um parêntese, a coisa que a gente mais gosta nessa situação, estou vendo uma criança ali atrás do senhor, a gente está participando aqui da entrevista, todos participando da entrevista ao mesmo tempo. Tempos de quarentena. Tempos de quarentena. Meu filho de 4 anos. É muito interessante isso. Esse caso que a gente ouviu aí foi até engraçado, né? Porque na ocasião, um especialista falava ao vivo por videoconferência à CNN Brasil, quando o filho dele, de apenas 4 anos de idade, roubou a cena. Nesse caso, a situação foi encarada com naturalidade, né? Mas o fato é que nem todos conseguem gerenciar essas situações com tanta normalidade assim. Para ficar mais fácil de lidar com esses conflitos entre família e trabalho, sobre os quais você comentou, Rochelle, você costuma dar várias dicas, como, por exemplo, separar um espaço e horários fixos para as atividades profissionais, estabelecer intervalos para descanso, refeições e para atender às necessidades de filhos e cônjuge. E, além disso, colocar uma roupa específica durante o trabalho. Essas são algumas dicas, né, que você tem dado. Como que isso pode nos ajudar? Eu acredito que muitos problemas aí seus possam ser sanados na relação com sua família e com os seus também. E também com a sua mente, né? Afinal de contas, você vai saber dizer para sua mente que horas que você parou de trabalhar e que horas que você precisa efetivamente trabalhar. É isso. Sobre o mercado de trabalho pós-pandemia, você estava me dizendo que é difícil fazer previsões, né? Mas que certos segmentos da economia serão mais afetados do que outros. Outro ponto que você levantou é que você acredita ser fundamental, nesse momento, que empresas e profissionais não fiquem paralisados por causa do medo em relação ao futuro. O que você tem dito aí em suas consultorias? Bom, eu tenho treinado várias empresas e o discurso delas é muito interessante. É que elas querem estar preparadas para que assim que o Covid-19 terminar, elas não estão caídas como as demais empresas que não se prepararam. Então há muitas empresas e empresários chorando as pitangas, né? Reclamando, meu Deus, como é que eu vou fazer? E existem empresários que estão me procurando para preparar emocionalmente o seu grupo para que primeiro eles não caiam. Porque ainda há trabalho para eles fazerem. E se eles continuarem e se eles ficarem com medo, ensimesmados e tristes e ansiosos,
eles não vão aproveitar o máximo que eles já podem aproveitar agora. Imagina, há colaboradores que estão parando seus trabalhos, porque eles estão achando que vão ser demitidos, porque estão achando que não vão ter clientes. E nesses momentos eles ainda têm clientes. Então eles estão deixando de atender e de fazer o que podem fazer nesse momento já, por medo de não ter o que fazer no futuro. Então a pessoa fica habitando o futuro, e o futuro não existe ainda, e ela fica em lugar nenhum, e no presente ela não está vivendo a vida dela que ela pode viver e fazendo o que ela pode fazer. Rochael, eu agradeço sua participação e aproveito para mencionar o curso online gratuito que você lançou com o objetivo de ensinar as pessoas a reduzir a ansiedade e a angústia do dia a dia. Para quem tiver interesse no programa, a gente informou o link aí na descrição deste podcast. Bem, nessa última parte do episódio, vamos conversar com a doutora Roseli Fígaro, que coordena o Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da Universidade de São Paulo. Professora, a gente já comentou um pouco a respeito do impacto da pandemia no trabalho, mas eu gostaria de ouvir também a sua opinião a respeito desse assunto. A pandemia, ela antecipou muito rapidamente o home office, sem que nós estivéssemos preparados, não é? Sem que as famílias tivessem infraestrutura suficiente para atender a essa necessidade. Então, o isolamento social criou a necessidade do home office, que trouxe, então, para as famílias um problema, porque não existe estrutura, não é? Não existe uma infraestrutura para acolher esse trabalhador em home office. Outra pergunta que me fazem é sobre as tendências, né, a partir desse cenário. A tendência que eu vejo é de aprofundamento da exploração do tempo de trabalho. Então, aumento do tempo de trabalho e do ritmo de trabalho, porque você está em casa, em home office, parece que você está numa situação mais confortável, mas, na verdade, você fica o tempo todo à disposição. Não existem, pelo menos de uma maneira geral, mecanismos, não é, de restrição de tempo para o exercício do trabalho. Para quem teve que transformar o próprio ambiente doméstico em escritório, como conciliar a agenda em um cenário no qual os limites entre trabalho, afazeres domésticos, vida pessoal e lazer se tornam, vamos dizer assim, menos definidos? Conciliar a agenda é um desafio, não é? Todo mundo está querendo essa lição pronta, como fazer isso, porque no home office, se você tem um emprego fixo, com relações muito claras e com alguma infraestrutura que vai para o teu home office, mesmo assim já é difícil. Então, sei lá, um grande banco que você está em home office, mas você tem um sistema do banco para trabalhar, você tem o equipamento do banco, você tem 1 hora para se conectar, 1 hora para se desconectar. Mesmo assim, a intensificação do trabalho e todos os usos do espaço privado está dado. Agora, se você não tem um vínculo de trabalho assim, se você tem que buscar o trabalho, se você tem um relacionamento precário, né, que você depende de fluxos de trabalho, então você não tem agenda, você tem que estar o tempo todo disponível, não é? E praticamente a casa passa a ser o espaço do trabalho, né? A empresa ou o seu cliente entra no espaço da sua casa, você perdeu o seu espaço privado. Então, na verdade, é isso. Agora, doutora Roseli, apesar de o home office ter se tornado parte da nova rotina de muitos brasileiros durante o período de distanciamento social, me parece que ele se limita mais à classe média alta, né? Porém, a senhora acredita que as reconfigurações que temos visto atingirão, de alguma maneira, outros trabalhadores? Sim, essa reconfiguração, então, do trabalho, ela já atinge, vamos dizer assim, as pessoas já há algum tempo, mas ela se aprofunda, né? Sobretudo, a precarização para aqueles que não têm qualificação.
esses são os primeiros a serem jogados na informalidade ou com vínculos precários. Outro ponto que eu gostaria de lhe perguntar tem que ver com a aceleração das mudanças. 3 fatos que aceleram a história: guerra, revolução e epidemia. Pegando o gancho, professora, dessa declaração do historiador Leandro Carnal, em uma entrevista à CNN Brasil, nós temos visto que tanto profissionais quanto empresas, inclusive pessoas e corporações bastante conservadoras, foram forçados a se adaptar por causa dos reflexos da pandemia. Em relação especialmente às organizações, a senhora acha que isso deve acelerar mudanças que, em condições normais, vamos dizer assim, levariam anos ou, quem sabe, décadas para ocorrer? Eu acho que sim. A gente entra num período de um tal hibridismo, né, em que haverá certamente uma combinação desse trabalho home office com o trabalho presencial. Isso em algumas, sobretudo no setor de serviços, é bem possível e provável, mesmo na área de educação, eu acho. O que tem um lado positivo, mas nós nunca podemos nos esquecer que as empresas elas estão sempre buscando corte de recursos, corte de custos. Então, a otimização, né, para o aumento da produtividade vai contar agora com essa lógica desse trabalho híbrido que se dá por conta do trabalhador precário e que tem que sustentar todas as condições de trabalho dentro da sua própria casa, com a combinação do trabalho em situação presencial, numa sede, eventualmente. Então, eu acho que sim, que esse modelo veio para ficar e nós temos que pensar, enquanto sociedade, enquanto Estado, não é, de direito democrático, em uma regulação para a garantia dos direitos dos trabalhadores. Por fim, professora Roseli, tendo em vista a sua análise do cenário atual e suas projeções sobre o mercado de trabalho, eu gostaria de saber o que a senhora vislumbra em relação ao futuro das profissões. Veja, na virada do século XIX para o século XX, com o advento também do avanço dos meios de comunicação, da indústria, da grande indústria, nós tivemos o desaparecimento de uma série de profissões, inclusive de profissões, de categorias que tinham um protagonismo social muito grande, né? E nós, nesse século XXI, estamos passando novamente por uma mudança vamos dizer, da base sociotécnica. E isso, é claro que implica em mudança nas formas de trabalho, porque são mudanças nos meios de produção e implica mudança nos perfis dos trabalhadores. Então, é um momento delicado, momento de mudança, um momento que exige atenção, né, da nossa parte, mas não por medo das mudanças, mas sobretudo porque essas mudanças nos encontram em uma situação de bastante precariedade das condições de trabalho. Doutora Roseli Fígaro, quero lhe agradecer por compartilhar seu ponto de vista sobre esse tema, que é bastante relevante, né, para o momento que a humanidade está vivendo e que impacta diretamente na vida de todos, ou pelo menos, né, de quase todos. Obrigada. E se você, ouvinte desse podcast, quer entender melhor esse assunto, não deixe de conferir a reportagem que nós publicamos na edição de maio. Você pode encontrar o link da matéria na descrição do episódio. Fica o convite também para você conferir outros conteúdos sobre as ações da Igreja em meio à crise na saúde pública. Toda semana, a gente tem publicado um resumo do que foi destaque na imprensa adventista nacional e internacional. Com o roteiro de Márcio Tonetti e Wendel Lima e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto, o episódio de hoje fica por aqui. Até o próximo Entenda.